continuando com a história de grandes discípulos na época do Buda. Kema, de grande sabedoria. Assim como o Buda nomeou dois principais discípulos na ordem dos monges, Sariputta e Moggallana, ele também nomeou duas mulheres como suas principais discípulas na Sangha das Bhikkhunis, a ordem das monjas. Essas duas foram as Bhikkhunis Upalavana e Kema, a primeira destacando-se pelo poder psíquico, a segunda pela sabedoria. O Buda apresentou essas duas como modelos e exemplos para todas as monjas seguirem, o padrão pelo qual outras poderiam se avaliar. O nome Kema significa segurança e é sinônimo de Nibbana. A monja Kema pertencia à família real da terra de Magadha. Era extremamente bela e agradável de se contemplar, e ao atingir a idade de casar-se, tornou-se uma das principais consortes do rei Bimbisara. Este rei era um entrante na correnteza e um generoso benfeitor do abençoado. Ele havia doado seu próprio bosque do bambu à Sangha e constantemente cuidava dos monges com grande solicitude. Mas embora Kema ouvisse frequentemente sobre o Buda por meio do rei, ela resistia a ir vê-lo, temerosa de que ele criticasse sua beleza física e lhe pregasse sobre a vaidade dos prazeres sensuais, aos quais ela estava fortemente apegada. O rei, porém, encontrou uma forma de induzi-la a ouvir o ensinamento. Ele contratou um grupo de cantores para entoar canções que louvavam a harmonia, a paz e a beleza do mosteiro do bosque de bambu. E como Kema amava as belezas da natureza, decidiu visitá-lo. Enfeitada em esplendor real, com seda e sândalo, ela foi ao mosteiro e gradualmente foi atraída para o salão onde o Buda ensinava. O Buda, que leu seus pensamentos, criou por seus poderes psíquicos uma bela jovem que estava de pé ao seu lado, abanando-o. Kema ficou encantada com essa jovem e pensou: nunca antes vi uma mulher assim. Eu mesma não chego nem a uma fração de sua beleza. Certamente, aqueles que dizem que o asceta Gotama despreza a beleza física devem estar deturpando. Então, o Buda fez com que essa imagem criada mudasse gradualmente, da juventude para a meia-idade, em seguida para a velhice, com dentes quebrados, cabelos grisalhos e pele enrugada, até que finalmente caiu ao chão sem vida. Só então ela percebeu a vaidade da beleza externa e a natureza passageira da vida. Pensou: um corpo como este chegou a ser destruído assim? Então o meu corpo também deve compartilhar deste mesmo destino. O Buda leu sua mente e disse: Kema, contempla este amontoado de elementos, doente, impuro, em decadência, escorrendo e exudando por todo lado. Só é desejado por todos. Ao final da estrofe, Kema foi estabelecido no fruto de entrada na correnteza. Mas o Buda continuou a ensiná-la, concluindo seu sermão com outro verso. Os escravizados pelo desejo descem pela corrente, como a aranha desliza em sua teia tecida por si. Tendo cortado até mesmo isso, os sábios vagueiam, indiferentes aos prazeres que renunciaram. Dhammapada 347. Kema penetrou plenamente o sermão, e ali mesmo, ainda vestido em trajes reais, alcançou o estado de Arhat, juntamente com os conhecimentos analíticos. Depois disso, tendo recebido a permissão do marido, ela ingressou na ordem das monjas. Uma pessoa comum, ao ouvir a história de Kema, vê apenas a maravilha do acontecimento presente. Um Buda, no entanto, pode ver além disso, e sabe que essa mulher não alcançou a plena libertação por acaso ou por boa sorte. Tal realização, quase como um relâmpago, só é possível para alguém cuja semente da sabedoria já vinha amadurecendo há muito tempo, e cuja virtude estava plenamente desenvolvida. Em anos passados, Kema havia plantado raízes do mérito sobre muitos Budas anteriores. Devido à sua atração inata pela mais elevada verdade, ela sempre renascia onde quer que houvesse um Buda, um portador da verdade. Disse que, já 100.000 éons, ela havia vendido seus belos cabelos para dar esmolas ao Buda Padumuttara.
Durante o tempo do Buda Vipassi, 91 anos atrás, ela havia sido uma bhikkhuni e professora do Dhamma. Além disso, conta-se que durante as dispensações dos três Budas do nosso Elmo afortunado, predecessores do Buda Gotama, ela foi uma discípula leiga e alcançou felicidade construindo mosteiros para a Sangha. Enquanto a maioria dos seres vagueia entre reinos celestiais ou infernais durante a vida de um Buda, Kema sempre buscava estar próxima da fonte de sabedoria. Quando nenhum Buda surgia no mundo, ela renascia no tempo dos Pacceka Budas, ou na proximidade do Bodhisattva, o futuro Buda Gotama. Em um nascimento, Jataka 354, ela foi esposa do Bodhisattva, que sempre exortava sua família pacífica com essas palavras: de acordo com o que tens, dá esmolas, observa o Uposatha, mantém os preceitos puros, reflete sobre a morte, consciente de tua condição mortal, pois, para seres como nós, a morte é certa, a vida é incerta. Todas as coisas existentes devem passar, sujeitas à decadência. Portanto, seja vigilante dia e noite. Um dia, o único filho de Kema nessa vida foi subitamente morto pela picada de uma cobra venenosa. Ainda assim, ela foi capaz de manter total equanimidade. Não chamado, ele veio aqui. Não convidado, logo se foi. Assim como veio, foi. Qual causa para a aflição? Nenhum lamento de amigo pode tocar as cinzas do morto. Por que eu deveria me lamentar? Ele seguiu o caminho que tinha que trilhar, ainda que eu jejuasse e chorasse. De que me aproveitaria? Meus parentes, ai de mim, ficariam ainda mais infelizes. Nenhum lamento de amigo pode tocar as cinzas do morto. Por que eu deveria lamentar? Ele seguiu o caminho que tinha que trilhar. Outra vez, ela foi nora do Bodhisattva, Jataka 397. Muitas vezes, uma grande imperatriz que sonhava em receber ensinamentos do Bodhisattva e então realmente os recebia. Jataka 501, Jataka 502, Jataka 534. Além disso, é relatado que quando foi rainha, seu marido, o rei, era o futuro Sariputta. Esse marido, em vidas passadas, fora um rei justo que mantinha as 10 virtudes reais: generosidade, moralidade, renúncia, veracidade, gentileza, paciência, amizade, inofensividade, humildade e justiça. Por causa dessas virtudes, o rei vivia em felicidade e bem-aventurança. Kema também vivia de acordo com esses preceitos. Foi apenas porque Kema já havia purificado seu coração em muitas vidas passadas que estava maduro o suficiente, em seu primeiro encontro com Buda, para realizar a verdade suprema em um piscar de olhos. A atitude transformada de Kema em relação à sensualidade nos é claramente revelada por um diálogo inverso registrado no Teligata, no qual ela repele os avanços de um sedutor encantador. Segundo o comentário, o sedutor era na verdade Mara, o tentador, que havia se aproximado com a intenção de desviá-la da sua busca pela libertação. Em vão, porque ela já era uma Arahant. Tu és tão jovem e bela, e eu mesmo estou no auge da juventude. Vem, nobre senhora, regozijemo-nos na música de um conjunto quíntuplo. Sinto repulsa e vergonha por esse corpo carnal pútrido, aflito por enfermidades tão frágil. Arranquei pela raiz o desejo sensual. Os prazeres sensuais agora são como estacas afiadas. Os agregados são o cepo de execução. Aquilo que chamas de deleite sensual, para mim já não é deleite algum. Em toda parte o deleite foi destruído. A massa de escuridão foi despedaçada. Saibas disso, ó maligno. Estás derrotado, exterminador. O Buda elogiou Kema como a monja principal em sabedoria. Um diálogo preservado no Samyutta Nikaya 44.1 confirma isso, ilustrando como sua sabedoria causou um profundo impacto no rei Pasenadi. O rei viajava pelo interior de Kosala e chegou certa noite a uma pequena cidade. Desejando ter uma conversa sobre assuntos espirituais, ordenou a um servo que descobrisse se havia algum asceta ou brahmane sábio naquela cidade. O servo procurou em toda parte, não conseguiu encontrar nenhum asceta ou brahmane para seu senhor conversar, mas soube que uma bhikkhuni, uma discípula ordenada do Buda, estava vivendo na cidade. Era a Santa Kema, famosa em toda parte por sua sabedoria, profunda visão,
grande aprendizado e perspicácia nas discussões. Quando o rei recebeu esse relato, foi até ela, saudou-a com respeito e a questionou sobre a condição pós-morte de um Tathagata, um sábio liberto. Um Tathagata, um perfeito, existe após a morte? O exaltado não declarou que um Tathagata existe após a morte. Então um Tathagata não existe após a morte? Isso também o exaltado não declarou. Então um Tathagata tanto existe como não existe após a morte? Nem isso o exaltado declarou. Então um Tathagata nem existe nem não existe após a morte? Isso também o exaltado não declarou. Então o rei quis saber por que o Buda havia rejeitado essas 4 perguntas. Para compreender a razão, devemos primeiro entender o que essas 4 visões implicam. As visões dizem respeito a um Tathagata, que aqui significa não apenas um Buda supremo, mas qualquer sábio liberto. As 4 visões, contudo, concebem um Tathagata em termos da categoria do eu. Assumindo que o ser liberto seja um eu substancial, elas formulam teses contraditórias sobre o destino desse eu. A primeira visão, condicionada pelo desejo de existência, sustenta que aqueles que alcançaram a meta suprema continuam após a morte em alguma dimensão metafísica, seja como indivíduos distintos ou absorvidos em alguma essência espiritual transpessoal. Essa é a resposta dada pela maioria das religiões, incluindo várias interpretações posteriores do budismo. A segunda resposta, que um Tathagata não existe após a morte, reflete o desejo de não existência, de aniquilação. O teórico considera o perfeito como um eu realmente existente, cujo destino da morte é o aniquilamento completo. Nessa perspectiva, a libertação não é mais que a dissolução absoluta de um eu real. A terceira resposta busca um compromisso. Tudo que é impermanente em um Tathagata seria aniquilado após a morte, mas a essência permanente permaneceria. A quarta resposta tenta escapar do dilema formulando uma solução nem-nem, uma abordagem cética que ainda aceita implicitamente a validade do Tathagata como um eu real. Todas essas 4 fórmulas foram rejeitadas pelo Buda como visões errôneas. Todas pressupõem que há um eu distinto do mundo, um eu que ou é elevado à vida eterna ou aniquilado no abismo do nada, quando na realidade eu e mundo são meras abstrações postuladas com base nos 5 agregados, que constituem o processo da experiência. Somente os iluminados e seus discípulos sábios podem realmente ver isso como é. Aqueles que não compartilham dessa visão assumem uma das 4 visões especulativas. Supõem que um eu, um si, essencialmente permanente, vaga por samsara, o ciclo de nascimento e morte, ascendendo gradualmente até ser liberto na essência divina. Ou conclui que a libertação é simplesmente a destruição de um eu real. Ou tentam formular uma posição sincrética ou recaem no ceticismo. O Buda, no entanto, ensina que não há um verdadeiro eu ou si a ser projetado na eternidade ou completamente destruído. Tal eu substancial nunca existiu e, portanto, nunca vagou pelo samsara. O que chamamos de eu e o que chamamos de mundo são, na realidade, um processo em constante mudança, sempre em fluxo. Esse processo faz surgir as ilusões de eu e mundo, se tornam objetos de especulação quanto à origem passada e destino futuro. O caminho para a libertação exige que deixemos de especular sobre o eu, abandonemos nossas visões formais habituais e examinemos diretamente os fenômenos nos quais as visões de eu são formuladas, os processos concretos de corpo e mente. A libertação deve ser conquistada não por meio da elaboração de hipóteses, mas pela observação atenta do surgimento e desaparecimento dos 5 agregados. Todos esses fenômenos surgiram devido a causas, portanto, são impermanentes e sujeitos à dissolução. Mas o que é impermanente e sujeito à decadência não pode ser o eu. Como os 5 agregados estão sujeitos à destruição, adoecem, se desintegram e desaparecem. Eles não são meu, eu não são meu eu. São apenas fenômenos vazios que ocorrem devido a condições. Como todas as visões de um eu são apenas construções mentais, produtos do pensamento especulativo, qualquer designação do iluminado após a morte é uma ilusão nascida de um impulso compulsivo de certeza conceitual. Quem seguiu o ensinamento do Buda, como Rema fez, sente grande alívio ao ver que o Buda não ensinou a destruição de uma entidade existente, a aniquilação de um eu. Vivemos em um mundo de destruição perpétua e transitoriedade incontrolável, no reino da morte, e tudo que consideramos como eu e meu está constantemente desaparecendo. É somente renunciando a essas coisas que podemos alcançar um refúgio da verdadeira paz e segurança.
Assim proclamou o abençoado. Abertas estão as portas do imortal, que aqueles que têm ouvidos façam brotar sua fé. Em sua discussão com o rei Pacênade, Keima ilustrou seu ponto com uma comparação. Ela perguntou ao rei se ele possuía um matemático ou estatístico habilidoso que pudesse calcular a ele quantos grãos de areia havia contidos no rio Ganges. O rei respondeu que isso não era possível, pois os grãos de areia do rio Ganges eram inumeráveis e incalculáveis. A monja então lhe perguntou se ele conhecia alguém capaz de determinar quantos galões de água havia no grande oceano. Isso também o rei considerou que era impossível, pois o oceano é profundo, imensurável, difícil de sondar. Da mesma forma, disse Kema, é o Tathagata. Quem deseja definir o perfeito só pode fazê-lo através dos cinco agregados. Mas aqueles que alcançaram o despertar já não se apegam a nenhum deles como sua identidade pessoal. O Tathagata está liberto de qualquer classificação por meio de forma, sensação, percepção, formações volitivas e consciências. Ele é profundo, imensurável, difícil de sondar, como o grande oceano. Portanto, não é apropriado dizer que, após a morte, o Tathagata existe ou não existe, ou que tanto existe como não existe, ou que nem existe nem não existe. Nenhuma dessas designações pode definir o indefinível. O rei alegrou-se com a explicação penetrante da monja Kema. Mais tarde, encontrou-se com o Buda e lhe fez as mesmas quatro perguntas. E o mestre respondeu exatamente como Kema havia respondido, usando as mesmas exatas palavras. O rei ficou maravilhado e contou sua conversa com a santa monja Kema, a discípula que se destacava em sabedoria. Então, de novo, a história de discípulos do Buda para contextualizar a prática do Dhamma. Você vê que não é uma coisa. Se a gente tem uma visão muito limitada, né? Tipo, de uma vida só, de um trabalho de uma vida só. Mas você vê, não foi fácil para ela. Nessa última vida foi só ouvir duas estrofes do Buda e foi o suficiente. Mas antes disso teve toda uma carga, teve toda uma prática, toda uma construção de para. Isso é uma coisa que os mestres tailandeses enfatizam bastante, né? Construir para, não é simplesmente sair praticando, só praticando, focar na prática e esquecer o resto dos para. Para para se tornar Buda é uma história. Para para praticar e realizar o Dhamma como discípulo é outra história. Tem que ter essa distinção também de que não, para é coisa de quem quer ser Buda, então não preciso fazer isso, então posso, não preciso cuidar desse assunto. Para é uma coisa que a gente sempre ouvia falar nas palestras dos Krubadjans. Construir para, focar em construir para. Generosidade, virtude, diligência, energia, aditana, kanti, metta, upeka, os 10 paramis do budista, renúncia. Então a gente faz a nossa prática, mas a gente também busca cultivar os paramis na vida diária, da forma como a gente pode encaixar. Durante o Vasta a gente tenta colocar mais coisas para reforçar a nossa prática, renovar a nossa prática. E ter essa noção de projeto de longo prazo. De não ficar agoniado com o resultado e simplesmente fazer o serviço. Você vê, por mais que a gente possa não ter a aditana de querer ser o discípulo ou a discípula principal em sabedoria do próximo Buda, pelo menos renascer num lugar que tem o Buda Sasana, que não nascer num lugar que não vai ter acesso ao Buda Sasana, pelo menos isso, né? Próximo ao mosteiro. Você vê quantos países que tem que não tem nem mosteiro. Você vê lá em Israel, o pessoal tava querendo fazer um mosteiro e tal, e logo depois, agora, estourou essa
essa agitação, essa tempestade lá. Você vê, não tem um mosteiro lá. O sol fica em buscar o adiante, tem que fazer por ligação. Você vê, não é a mesma coisa, que nem o Adjan tá falando, esse contato físico, né? Convivência, oportunidade de visitar é muito mais limitada. Né? Que a gente tem um grupo de Dharma, pode se encontrar, praticar juntos. É muito diferente do online, né? Cada um na sua coisa, a interação é diferente, mais limitada. Então essa coisa de construir para é uma coisa que tem que entrar, uma coisa bom de lembrar, né? De colocar na cabeça, né? Ah, não, minha prática não está indo para nenhum lugar. Então constrói para. Constrói para que a gente está investindo nas causas para andar no futuro. Ah, minha meditação não está indo para lugar. Constrói para. Quais são os pares? Pega a lista e olha. Então, lá, generosidade, virtude, renúncia, paciência, resiliência, energia. Procura alguma coisa no seu dia que você pode cultivar alguma dessas coisas e faz isso. Ah, não sei para onde a minha meditação está indo, mas alguma coisa dessas aí deve dar para praticar no dia a dia. Então, achar alguma coisa onde está mais fraco, onde a mente está deslizando mais. Então, lá a gente coloca uma barreira e fortalece aquilo. Você vê, quando a mente tem mais desses parâmetros, fica mais fácil progredir na prática. A mente vai travar menos. Se a mente não tem energia, se a mente tem uma tendência para preguiça, como é que ela vai ter energia para meditar? Então tem que cultivar esse para. Se a mente tem tendência para raiva, a tendência pode ser se martelar, se bater, se torturar mentalmente com coisas que aconteceram no passado. Ou ficar com raiva dos outros, agir de forma agressiva. E afastar pessoas que não quer que afaste. Então, tudo isso são coisas que a gente pode fazer e focar, tomar ditanas a respeito e focar nisso, buscar cultivar alguma coisa nesse sentido. E essa história da queima também volta para uma outra coisa importante, né? Que às vezes as pessoas perdem a noção de qual que é o diferencial do ensinamento do Buda. Que o ensinamento do Buda tem que outros ensinamentos não têm. Não que a gente queira dizer que um é melhor que o outro é pior, mas assim, não perder o foco do assunto principal. Exemplo, qual assunto iluminou a queima? Não dizendo que o assunto seja uma coisa mágica, mas qual foi o assunto? Contemplação do corpo. Não foi Anapanasati. Se quiser revisar os suttas e procurar algum, eu não me recordo de nenhum exemplo de que alguém se iluminou quando o Buda falou de Anapanasati. Falou de um jeito de observar a respiração assim. Não me recordo. Posso estar enganado, mas não me recordo. Geralmente é contemplação da impermanência, é contemplação do corpo, é contemplação de não eu, as três características. Permanência, sofrimento e não eu. Geralmente é por esse lado. Não me recordo, me corrijam se eu estiver errado, me arranjem um contra-exemplo. Então, assim, você vê. Então, assim, é bom a gente ter isso em mente, que aí lembra, tipo, ok, como praticante do Dharma budista, eu estou fazendo isso ou não? Em algum grau, pelo menos. Senão a prática não vai andar. Você vê, é um assunto central. Você vê, o primeiro grilhão é identificação com o corpo, né? Então você não faz nada nesse sentido, né? Então não vai andar para nenhum lugar. Tudo começa nisso. E esse é o diferencial. Vai procurar em outra tradição. Pode procurar nas tradições mais próximas que você quiser, mas eu duvido que vai encontrar. Respiração, se você for no hinduísmo, no yoga, vai ter 1 bilhão de jeitos de olhar para a respiração. Tanto que os próprios professores do Buda, o Alara Kalama e o Dakara Maputa, tinham os jhanas imateriais lá, as realizações materiais, e aquilo não era patenteado pelo Buda. Então, assim, samadhi, essas coisas existem, tinha por toda parte. Outras tradições também compartilham disso.
Os próprios ascetas que veneravam o fogo lá. Então, assim, agora, contemplação do corpo, né? Você vê. Cadê o pessoal do MBSR para falar que tem contemplação do corpo? Eles pegaram o ensinamento do Buda, mas esqueceram do assunto principal. Nossa, que acho que o marketing falhou, né? Acho que eles não entenderam realmente o assunto. Não, ele tirou o que não era necessário, né? E aí, tipo, oh, vamos tirar a contemplação do corpo, não é necessário. Então você vê, mesmo aí você vê, não dizendo que seja danoso praticar isso ou que isso não tem utilidade nenhuma, mas assim é bom a gente saber qual é o assunto principal, né? Senão às vezes a gente perde o foco, né? Perde o foco, perde a direção. E também buscar cultivar algo nesse sentido. Na tradição de floresta na Tailândia, um assunto muito importante é a contemplação do corpo. Tanto que nos cânticos diários tem essa contemplação das 32 partes do corpo. E no livro de cântico, engraçado isso, né? O livro de cântico de Mapjan tem as figurinhas. Então tem lá cada uma das 32 partes do corpo e não é censurado. É aquelas imagens de cadáver, é aquelas imagens do pessoal, os médicos devem já conhecer, ter visto em algum momento da vida. Imagem do livro de anatomia, de cadáver fresco ou então de cadáver bem velho. E é aquilo lá que está no livro de Cântico em tailandês, na página do livro de Cântico, Contemplação do Corpo. É aquilo lá que está lá. Agora, você pega a versão em inglês do livro de Cântico de Baptista, é a versão censurada. Porque aí é um esqueleto bonitinho, aí tem os vasos sanguíneos, e aí tem. É mais bonitinho, assim. Não tem imagem de cadáver. É engraçado isso, né? Porque você vê, os ocidentais foram tão. Higienizaram tanto a morte, né? Que não, é muito extremo olhar para aquilo, a pessoa vomita, né? Os tailandeses não, normal, tá no livro lá, não tem nenhum problema. O Untama Rabua tem até um livro que é o Kayagata Sati, que é a atenção ao corpo, que é um livro só de imagem assim. Tem as partes do corpo, tem os palestras, tem em tailandês o livro, mas tem as imagens, né? Então, assim, tem um tanto de imagem pega desses livros de anatomia, de medicina, e aí tem cada uma das partes do corpo, tem zoom no microscópio, tem cadáver, tem os cadáveres do tsunami na Tailândia, coisas do tipo. Tem umas coisas bem feias. E assim, aquilo da Tailândia pode, né? Não tem versão brasileira disso. É um exemplo, um negócio meio único. Então, assim, contemplação do corpo, né, é um assunto importante, a gente deve ter isso em mente. Não ficar muito obcecado ou paranoico, não. Tem um jeito certo de observar a respiração, isso vai me iluminar, e esse é o caminho secreto que está escondido no jeitinho de fazer a interpretação da explicação, da observação da respiração. Isso é tipo. Tem como você usar, pelo que o próprio Apanasati Sutta fala, tem como você contemplar a impermanência pela respiração. Aí você vê, não é a. Como é que fala? Não é muito a. Pelo menos os Krubadianos atualmente não enfatizam dessa forma. Enfatizam mais o lado de contemplar o corpo. Que é mais direto, né? Você vê. É uma coisa muito rápida e muito imediata. A gente se olha no espelho, a mente pinta, vê aquele tanto de coisa, mas ela pinta um quadro interno, diferente do quadro externo. Internamente ela pinta, eu sou isso, eu tenho essa idade, eu tenho tal nome, eu trabalho em tal lugar, e ela pendura um tanto de coisa em cima dessa imagem interna que ela vai pintando. Mas essa imagem interna é pintada com base em mentiras, com base em distorções. Ela interpreta coisas completamente separadas e fora do controle como se fossem ela. E ela constrói um tanto de ideia distorcida com base nisso. Então, assim,
pelo menos na minha prática também, eu vejo mais útil e mais funcional atacar esse assunto diretamente, no sentido de provocar essas imagens internas, desconstruir essas imagens internas, ou substituir com outras informações. Então, tem diferentes graus disso, obviamente. Você vê, esse assunto de contemplação do corpo, né, pelos que os Trubadjans falam, é um assunto até o nível de Janagami. Esse no caso da Kema foi até o nível de Ara. Aquilo foi o suficiente para ela. Mas contemplação do corpo tem vários níveis, né? Então, assim, não é. Não, contemplação do corpo é só para quem é monge, ou então é só para quem é tal em tal nível de iluminação. Não é assunto disso, não. É um assunto que a gente deveria começar a olhar, começar a explorar, em algum grau. E observar o efeito que tem na mente. A gente já falou sobre isso em outras tardes de prática, né? Brincar com essa percepção do corpo. Então, tá bom, o corpo é assim, tá bom, corta, vamos imaginar cortando um pedacinho aqui e olhando o que tem embaixo da pele. Ou então, vamos pensar como é que acontece. Se eu cortar meu braço e jogar ali, como é que seria isso? Eu acharia que aquele braço é meu, hoje seria um pedaço de carne jogado. Então, assim, usar a criatividade, começar a trabalhar nisso, porque esse é um assunto, é um diferencial do ensinamento do Buda, contemplação do corpo. Se for em outras tradições, eu duvido que vai achar alguma coisa nesse sentido, né, pra você ver. Então, por mais que a gente seja leigo, por mais que a gente. É algo que eu acho que é útil a gente cultivar em algum grau. Porque é um diferencial, né? E ajuda a gente a contrapor diretamente esse assunto de identificação com o corpo. Se o primeiro grilhão é identificação com o corpo, a gente tem que fazer alguma coisa para desidentificar essa mente do corpo. E não é seguindo a identificação com o corpo que a gente vai conseguir fazer isso. A gente tem que reprogramar. É que nem despoluir o rio de GT. Não é jogando mais esgoto que a gente vai despoluir. A gente tem que limpar a sujeira e tem que mudar o jeito de jogar as coisas no rio. Então a gente tem que começar a reprogramar isso. Tá bom. O assunto principal, tá bom. O primeiro grilhão que prende a mente no samsara é a identificação com o corpo. Tá bom. Como é que eu desprogramo esse programa fajuto? Então a gente tem que expor a mente a outro tipo de informação. E se a gente tem a gente viveu nesse conto de fadas, desde quando a gente era criança, a gente foi higienizado da morte, nunca foi num funeral, nunca viu um cadáver, nunca viu uma autópsia, nunca viu uma cirurgia, nunca viu nem ver uma cirurgia no YouTube consegue. Tipo, tem uma repulsa violenta a assistir qualquer coisa mais. Como é que fala? Qualquer procedimento. Assistir um procedimento médico no YouTube já não consegue, ou imaginar fazer já não consegue. Então, isso já é sintoma dessa mesma coisa. Porque a Aquilesa é tão forte a identificação com o corpo que ela projeta uma sensação tão forte que gera uma reação de vômito na pessoa. Mas é a Aquilesa que está provocando isso. Dá para reprogramar isso, dá para trabalhar com isso. Tem que começar em algum grau. Então tá bom, não conseguimos olhar a imagem de cadáver, não conseguimos olhar a imagem de manual de medicina. Tá bom, vamos começar a ver imagem 3D lá que faz com realidade virtual lá de como que é o corpo por dentro. Aquelas imagens 3D que mostra o corpo bonitinho, não tem sangue. A gente imagina, não, aqui tá o meu fígado, aqui tá o meu coração, aqui tá o meu intestino, aqui tá o meu rim, aqui tá isso, tá aquilo. Começa de algum lugar. A um dia, talvez a gente consiga olhar para uma autópsia e não vomitar, ou então olhar aquilo e conseguir cultivar algum insight. Ou então usa a própria imaginação, né? Tipo, imagina cortando isso. Assim, as imagens externas ajudam. Olhar pelo menos uma vez alguma coisa nesse sentido ajuda, porque a mente precisa de informação. Por exemplo, se você imaginar fazer isso mentalmente com o seu corpo, simplesmente só com a imaginação, sendo que você nunca viu como que é por baixo da pele, é meio difícil, né? Porque é uma informação que você não tem na mente. Então, se você tem essa informação, se já viu uma vez a imagem e olhou com satia essa imagem, isso ajuda você a, na hora de você contemplar usando a sua imaginação, a imaginação fica mais vívida, mais real, e você consegue contrapor aquela beleza num grau mais forte. Então, é bom olhar isso de vez em quando. Olhar, tá bom, vamos chegar ao ponto de vomitar, mas assim, começa a olhar um pouco, porque assim, a gente vê
A gente está acostumado a ver o corpo por um certo ângulo. Se for olhar pelo ângulo de redes sociais, as pessoas têm o corpo perfeito, estão sempre maquiadas, estão sempre com as melhores roupas. E tudo isso alimenta essa imagem de identificação com o corpo. Não é vendo esse tipo de imagem que a gente vai conseguir contrapor isso. A gente tem que ver outros tipos de imagem. Então tem que expor a mente a esse outro tipo de coisa. Né? Então existe esse tipo de os manuais de medicina tem muito isso. Né? Tem o cadáver cortado, tem a pele como que por baixo, como que é o olho por dentro, como que é isso. Então assim, se olhar essas imagens com o sati, depois ajuda a gente a contemplar isso com mais clareza. Então, não, aqui é meu olho, mas esse não é meu olho, esse é um pedaço de carne aqui, tá bom? Não é meu olho mesmo. Então ajuda a enfraquecer isso e dar informação para a mente poder processar isso e cultivar a sabedoria. Né? Você vê, sabedoria é o diferencial do ensinamento do Buda. Né? Essa sabedoria sobre contemplação do corpo é um dos grandes pontos. Né? Então, assim, se não tem acesso a esse tipo de material, eu tenho o PDF lá do livro do Tamahabu, eu posso passar sem problema. O livro gratuito está disponível tá na internet, mas é difícil de achar o link, tem tailandês. Se alguém quiser, eu posso passar sem problemas. Né? Mas é assim, é aquele ponto, né, de você olhar um pouco, ver, tá bom, qual é o efeito na minha mente? Então, tá muito demais da conta, eu não consigo nem olhar, nem consigo processar isso, nem consigo sair na rua depois de ter visto esse livro, tá bom. Então, não é a hora de contemplar isso. Então, vamos cultivar outros parâmetros, vamos cultivar virtude, generosidade. Ainda não é hora de mexer nesse assunto, a mente não está pronta para isso. Também saber que você vê, teve casos de monge lá que se matou quando o Buda ensinou a contemplação do corpo. O monge se suicidou. Aí depois ele ensinou a usar Anapanasati para acalmar a mente, porque a mente do monge ia para um outro extremo. Ele ia cultivar a aversão ao corpo quando se matar. Não é por aí, tá certo também. Então, assim, tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Ver o corpo de uma forma de acordo com a realidade, não é nem repulsão, o extremo da repulsão, nem o extremo da atração. Então, assim, achar um ponto de equilíbrio. Isso. Ou pelo menos trazer mais para o ponto de equilíbrio. Então, assim, fica a sugestão de olhar e trabalhar com isso. Né? Você vê ah, várias das histórias dos discípulos que a gente relatou aqui também falavam sobre isso, contemplação do corpo. Os versos das monjas iluminadas anteriores também como é que é? Da Ambapali também ela falou sobre isso, né? Da Kema ela falou sobre isso. Então é um assunto importante, né? Então, assim, se a gente veio de outros meios que não enfatizam isso, não tem problema. Você vê, a gente chega de vários jeitos, né? Tem gente que chega pelo hinduísmo, tem gente que chega pelo budismo tibetano, tem gente que chega pelo Mindfulness-Based Stress Reduction. Não importa, mas se a gente busca esse ensinamento do Buda de forma mais ampla, né? Então é bom a gente não se limitar apenas à respiração e achar que a respiração vai encher a barriga de alguém. Se o primeiro grilhão é a identificação com o corpo, alguma coisa tem que ser feita para contrapor isso. Agora, se a gente só vai ver, como é que fala? Rede social, que só favorece a imagem do corpo, que o corpo perfeito, o corpo é isso, vamos ver cirurgia plástica, vamos... não vai ajudar isso. Você vai estar só afundando ainda mais nisso. Então, conceitos de beleza, ou como fazer o corpo parecer mais bonito ainda. Tomar cuidado com isso. Então, fica a dica de olhar e refletir nessas coisas, né? E cultivar os parâmetros. E achar o ponto de equilíbrio nessas coisas. Que um dos grandes diferenciais do ensinamento do Buda é a contemplação do corpo. Contemplação do corpo. Contemplação do corpo. Mesmo tradições do budismo Theravada, muitas às vezes acabam perdendo foco nisso, né? Não fica obcecado com o Anapanasati, ou fica obcecado com contemplação da impermanência. Mas assim, é uma impermanência virtual, né? Que você contempla a impermanência. Ah, não, hoje está nublado, amanhã está ensolarado. Mas você não toca no assunto principal, né? Se o primeiro grilhão é identificação com o corpo, você tem que olhar a impermanência no corpo. Olhar a impermanência na parede não vai ajudar. Porque se todo o fluxo do samsara está em cima de identificação do corpo,
O fluxo do samsara depende disso. Não é olhando para a parede que você vai largar disso. Então, assim, a contemplação da impermanência direcionada ao corpo é primordial, deve ser a prioridade. Então, olhar para esse corpo, desmontar esse corpo em componentes, desmontar esse corpo em elementos, que funcionar melhor para a gente, usar nossa criatividade. De forma que a gente possa enfraquecer isso, pelo menos. Não dizer que a gente vai conseguir. Mas você vê, não tem. A gente faz o que é necessário fazer, a gente coloca as causas e condições. No dia que isso for ser rompido ou for quebrado, aí é problema das causas e condições. Importa a gente fazer nosso esforço. É assim, ter isso em mente. O assunto principal, você vê, o que separa o Sutapana da pessoa normal é que corte o samsara em 7 vidas no máximo é identificação com o corpo. Então, assim, esse é um assunto importantíssimo. Esse é um assunto prioritário a ser olhado, o assunto prioritário a ser cutucado, a ser explorado. E você vê, qual a melhor forma de cultivar isso? Diretamente trabalhando com a imagem do corpo, ou do corpo de outras pessoas. Desconstruindo essa ideia na mente. Usando os meios hábeis que forem necessários. Então, assim, a gente cultiva a tranquilidade, cultiva a paz e não esquece de voltar a contemplar o corpo. Ah, a mente está muito sonolenta, não está querendo. Quando a mente vai para a respiração, fica muito sonolenta. Então vamos contemplar o corpo, então. Não precisa. Se a mente está tendo para sonolenta, vamos dar uma coisa mais ativa, mais enérgica para fazer. Porque só olhar para a respiração, fazer Budô, às vezes é entediante para a mente. Para a mente que tem a tendência para sonolência. Então vamos fazer algo mais ativo. E depois que a mente contemplar um pouco, a gente volta e aí sim pacifica a mente. Então, assim, tem vários jeitos de praticar. Então, a gente tem que usar nossa criatividade e explorar o que dá para fazer. Então, assim, fica o convite de olhar, testar e tentar essas diferentes formas de praticar. Mas não esquecer que o primeiro grilhão é identificação com o corpo, identificação com o corpo, identificação com o corpo. Então, o que a gente pode fazer na nossa vida, ou que hábitos que a gente tem na nossa vida que fortalecem isso ou que alimentam isso, e que hábitos enfraquecem isso. É uma coisa a se olhar com prioridade. Se a gente quiser ter progresso nesse caminho e poder ter a oportunidade de encurtar o nosso rodopio pelo samsara.